Nesse vídeo eu vou falar com você sobre liberdade de expressão, mas eu já aviso que esse aqui não é um vídeo para mentes emocionadas. Esse é um vídeo de reflexão para pessoas que querem pensar com racionalidade e cultura. Então, se você tem uma mentalidade de torcida organizada, esse vídeo não é para você. Pode ir lá assistir algum meme sobre babuínos. É o seguinte, lá no distante ano de 1991, eu fui nos cinemas assistir um filme baseado no best-seller de Tom Wolfe. O filme se chamava A Fogueira das Vaidades. Se você tem menos de 40 anos de idade, é provável que você nunca tenha ouvido falar de Tom Wolfe nem do filme. O filme conta a história de um magnata de Wall Street que vai encontrar a sua amante, erra o caminho, entra no Bronx e atropela uma pessoa. E daí sucede um emaranhado de tramóias, onde o magnata procura se livrar das encrencas que ele causou para si mesmo, enquanto um monte de gente tenta se promover de alguma forma em cima do ocorrido. A cena final do filme é o julgamento do magnata. Nessa cena, o juiz Leonard White, que foi interpretado pelo excelente Morgan Freeman, fala sobre a função da lei. O juiz, no filme, diz o seguinte: a lei é a única coisa que separa a civilização da selvageria. A lei é a tentativa frágil do homem de estabelecer princípios de decência. Decência. E decência não é um acordo, não é uma jogada, um contrato ou um esquema. Decência. Decência é o que os seus avós te ensinaram ou deveriam ter te ensinado. Esse discurso do juiz White no filme não fala apenas de códigos e parágrafos, mas dessa linha tênue que impede que a sociedade descambe para uma barbárie mascarada de liberdade. Esse raciocínio ecoa direto com Montesquieu, um pensador e jurista francês do século XVIII. A partir das ideias que Aristóteles colocou no livro A Política e das ideias que John Locke colocou no livro O Segundo Tratado do Governo Civil, Montesquieu publicou sua obra mais famosa, chamada Do Espírito das Leis, em 1748. Nesse livro, Montesquieu sistematizou a tripartição dos poderes, dizendo que a divisão do poder em legislativo, executivo e judiciário era essencial para garantir a liberdade política e evitar o abuso de poder. Cada um desses poderes deveria ter funções específicas e não interferir nas atividades dos outros, criando um sistema de freios e contrapesos para garantir o equilíbrio. Essa teoria de Montesquieu foi amplamente aceita e adotada em muitos países, inclusive o Brasil, como base para a organização política do Estado. Nesse esquema de tripartição proposto por Montesquieu, a liberdade só existe quando a lei é respeitada. Não qualquer lei, evidentemente, mas aquelas leis que nascem do equilíbrio entre os poderes e que garantem que ninguém, nem o mais rico, nem o mais exaltado, possa se colocar acima do outro. Ou seja, a liberdade só existe quando a lei que estabelece princípios de decência é respeitada. Exatamente como disse o personagem Juiz White no filme A Fogueira das Vaidades. A ironia dos nossos tempos é que muitos usam a liberdade de expressão como escudo para violar justamente esse pacto mínimo de convivência civilizada. Algumas pessoas acham que ser livre é poder dizer tudo de qualquer jeito sem consequência, como se ofender, caluniar ou manipular fosse apenas um exercício de opinião. E aqui está o conflito da coisa. A mesma sociedade que valoriza a liberdade precisa, paradoxalmente, limitar a liberdade de alguma maneira em nome da decência comum. Eu sei que isso é difícil de engolir, mas é igualmente difícil dizer que esse princípio de decência está errado, porque nos seus ossos você sabe que não está. Montesquieu jamais defenderia censura como regra, mas ele também jamais toleraria que a liberdade virasse desculpa para relativizar ou dissolver o tecido moral da sociedade. A liberdade não é o direito de fazer tudo, mas o de fazer o que as leis permitem. E essas leis, se forem boas, elas não existem para controlar o indivíduo, mas para garantir que todos possam conviver sem se devorar. O discurso do juiz White, no filme A Fogueira das Vaidades, toca nesse ponto visceral.
Sem lei, o que nós temos é vingança, gritaria e caos, e cada um querendo ser mais certo do que o outro, mesmo que na base do grito. E a internet se tornou o campo perfeito para essa guerra. Parece que qualquer um pode falar o que quiser. Só que nem todo mundo tem maturidade para sustentar o peso do que diz ou as consequências das suas palavras. E esse é o desafio: como proteger a liberdade sem permitir que a liberdade destrua os alicerces da civilização. A resposta para isso talvez esteja no que Montesquieu e o juiz White ensinaram para gente. A lei não é inimiga da liberdade, ela deveria ser o seu escudo, porque sem lei a palavra mais forte vira tirania e o sujeito mais barulhento se torna um ditador disfarçado de cidadão. Se nós queremos uma sociedade livre de verdade, nós precisamos aceitar essa verdade incômoda. A liberdade só vai florescer quando ela aceitar ter raízes. E essas raízes se chamam responsabilidade, respeito e decência. Então procura ser uma pessoa decente. É difícil, mas a gente tem que buscar isso. E se seus avós não te ensinaram a ser uma pessoa decente, talvez esse vídeo desperte essa ideia na sua cabeça. Um grande abraço, gente boa.